Vai começar a gravar. Pronto, estamos aqui. Vamos começar então agora oficialmente. Dia 26 de maio, estou dando aula aqui para a turma do primeiro ano A. Essa aula fica gravada e será disponibilizada nas salas do Classroom. O link dela gravada vai estar lá disponibilizado. Hoje a gente vai dar uma conversada, tem alguns informes, correção de atividade. E eu tenho uma boa notícia a vocês, é que essa semana de 21 a 24 eu deixei ela sem atividade, tá? Vou dar um descanso para vocês de sociologia da parte de atividade essa semana, para vocês respirarem aí um pouquinho e poderem aí correr as coisas atrasadas aí em sociologia e nas outras disciplinas. A partir de agora eu quero o seguinte: eu quero registrar aqui, aproveitar que essa aula está sendo gravada, antes de falar isso, também dizer para o pessoal do primeiro ano B, C e D, que não vão assistir essa aula ao vivo, como o pessoal do primeiro ano A, que quando eu postar essa aula lá para vocês assistirem, no horário da aula eu estarei em plantão de dúvidas. Se tiver qualquer dúvida com relação a essa aula aqui, a esse contato aqui pelo Meet, que vai estar gravado, vocês vão ver, é só pausar o vídeo, ir lá no grupo do WhatsApp e fazer sua pergunta, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e eu estarei no plantão lá para poder esclarecer qualquer dúvida, se esta aparecer, houver. Né? Outro informe que eu quero colocar é o seguinte: a atividade da aula passada foi do dia 17 a 21, eu postei lá no Meet e eu quero que a atividade da aula passada, todo mundo que fez, que eu imagino que já tenha feito, se não fez, vai correr e fazer, é para postar lá no próprio Classroom. Como é que vocês fazem isso, se ninguém nunca fez? Vocês vão lá em atividades, não vai no mural, não, vai em atividades mesmo, que é mais garantido. Aí clica lá em cima da atividade. Quando você clica em cima da atividade, vai ser toda a instrução da atividade, anexo se tiver, tudo. E lá no pezinho da tela, vai ter lá postar trabalho. Aí é só pressionar lá, clicar lá, que vai abrir a câmera para vocês fotografarem a atividade. E aí vocês concluam lá, coloca lá para entregar, que já vai ficar o registro de entrega à atividade. Então, essa atividade da semana passada, eu quero que vocês já postem lá. Isso vai nos poupar muito trabalho, vai melhorar o controle e vocês depois não vão precisar me entregar papel na escola, o que é muito bom. E receber direto no e-mail também não presta, porque mistura com outras coisas e é difícil para eu ter controle. Então, tem que ser pela sala mesmo. Lá atividade, você clica em cima, você posta. As atividades anteriores à semana passada, ou seja, anteriores ao 17 de maio, da segunda unidade, que vocês fizeram, só da segunda unidade, eu vou criar lá no Classroom, na parte de atividade, um item assim, ó, atividades anteriores, que é para várias atividades que vocês já fizeram, não está lá ainda não. Até amanhã eu estou postando lá. Vocês vão postar lá todas as atividades da segunda unidade anteriores à semana passada, o dia 17. Compreenderam? Professor, Vocês já sabem fazer? Já fiz? Fala, meu bem, fala. quais foram as atividades que você já passou? Já Já fiz. tiramos 2 só? Ah, de cabeça assim, eu não sei, mas eu posso olhar. Mas vocês devem ter, porque está no grupo. Se não tiver no grupo, quem fez está no caderno. Lembra que eu sempre peço atividade com data, então tá fácil.
é só do mês de maio para cá. Mas na próxima aula, vocês podem estar me cobrando isso, porque será uma atividade A5, que já deve estar disponível para você, já até terça-feira, no máximo, vai estar lá. Você já pode até adiantar a atividade antes mesmo da aula, aí vocês só vão entrar na aula para responder o formulário de frequência semana que vem, né? Porque eu já vou deixar adiantada no Classroom a atividade até terça-feira. E aí, semana que vem, vocês podem me cobrar isso. Falar, professor, me cobra, porque vai ser atividade assíncrona, né? É só vocês realizarem a atividade e tal, e postar lá no Classroom, aí vocês me cobrem, que eu posso estar verificando, eu faço uma varredura uma busca naquele momento, e digo para vocês são as atividades que vocês têm que postar lá nas atividades anteriores. Combinado assim? Combinado, Kelly? Ninguém Oi? fala nada. Combinado assim? Entenderam direito? Entenderam tudo que eu falei? Vou repetir brevemente para a gente ir para a parte de correção de atividade, eu comentar algumas coisas com vocês. Semana que vem a atividade é síncrono. Vou lá atividade lá no Lesson para vocês se virarem. Mas no horário da aula vocês vão entrar só para responder o formulário de frequência. Mas quem adiantar a atividade até antes pode. E aí, no horário da aula semana que vem, vocês podem me cobrar as atividades anteriores ao dia 17, para vocês postarem lá nas atividades anteriores. As atividades da segunda unidade anteriores ao dia 17. Dito isso, vamos para a aula propriamente. Fazer uma correção. Aqui na trilha 2 do caderno 1. A trilha 2 tem como ementa, ou seja, conteúdo a ser tratado, o objeto de estudo, eu estou aqui com a trilha, ó, aqui, ó. O objeto de estudo e os métodos científicos utilizados pela sociologia, ou seja, a metodologia empregada na sociologia e o que a sociologia estuda. O objeto de uma ciência é isso. Então, primeira informação, sociologia não é só uma disciplina na história. Na escola, perdão. Sociologia trata-se de uma ciência que tem por objeto de pesquisa, ou seja, estudo e investigação, a sociedade, o que é produzido por essa sociedade, o que diz respeito aos indivíduos na dimensão coletiva. Isso é o objeto da sociologia. Mas vamos aqui, então, fazer aqui uma discussão a partir da correção. Correção, assim, eu vou comentar a questão da atividade passada, que foi da parte botando o pé na estrada e lendo as paisagens da trilha do caderno 2. Aí, à medida que eu for comentando as questões, a gente já vai dando uma entrada em alguns aspectos desse. Como é que funciona a correção que eu falei? Correção no ensino médio não tem como. Ah, professor, dita aí para novo. Como é que eu respondo essa questão? O professor copia letra por letra. Temos de vencer essa parte da pré-escola, essa parte do ensino fundamental. Correção de atividade no ensino médio é o professor comenta e diz qual é a resposta correta. Você tem que compreender o que o professor diz com a pergunta, com sua resposta. Aquela resposta necessita de alguma mudança, de algum complemento, ou de... Mas não, o professor não vai soletrar para você a pergunta daquela resposta. Isso aí a gente fazia lá no primário, terceira e quarta série,
no máximo quinta série, sexta série. Ensino médio não tem como fazer isso. Até porque a ideia é vocês entenderem, não é decorar coisa nenhuma. Esse apego, tem que copiar a resposta igualzinho o professor. Isso a gente não pode, a gente está motivando aí a preguiça mental, a capacidade de vocês de reflexão, de criticidade. Então, a ideia é vocês compreenderem o que o professor respondeu daquela resposta, comparar com sua resposta que está ali em seu caderno, e a partir dali vocês vão fazer as modificações necessárias na sua pergunta, na sua resposta, se assim precisar. Então, vamos lá. Botando o pé na estrada. Lembra de postar depois essa atividade que está no caderno de vocês lá no Clécio, né? Já falei isso, não vou ficar repetindo, mas está aqui registrado em aula gravada, então não tem como depois dizer que não sabe, que não sabia. Nesse trecho inicial da trilha, farei algumas perguntas. Anote suas respostas e reflexões em seu caderno. Tem algumas coisas aqui, gente, que inclusive é de âmbito pessoal, reflexões do âmbito pessoal. Mas eu vou comentar tudo aqui com vocês e vocês vão sentir, então, se é necessário a coisa. Primeira questão. Trabalhou alguma vez? Você trabalha ou está desempregado? Aí pergunta de âmbito pessoal, né? Aí não tem como eu saber. Alguém, muitos de vocês aqui, primeiro ano ainda, início do ensino médio, muitos ainda não tiveram experiência de trabalho, mas alguns já tiveram. Ou, né, algum lugar, quem já é maior de idade. Quem não é maior de idade, às vezes, ajudou o pai na barraca da feira, na quitanda, no campo, fez alguma coisa, ajudante de pedreiro. Então, é saber se você já... A menina que já, por exemplo, tomou conta de uma criança, de alguém, já trabalhou de babá e recebeu algum dinheiro por isso, tudo isso é experiência de trabalho, aí pede aqui para vocês relatarem isso. Segundo, se estiver desempregado, perdeu o trabalho recentemente ou já está desempregado há algum tempo. Observem que essas perguntas aqui, essa também de âmbito pessoal, e são perguntas que têm uma direção. Todas elas têm uma direção, que é sondar um perfil, o perfil do emprego de alguma população. É um tipo de sondagem, de pesquisa, que é algo bem sociológico. Saber porque se as pessoas estão trabalhando, se não estão, elas se sentem no trabalho. E tem muito a ver com a metodologia, essa direção desse questionário tem muito a ver com os métodos empregados na ciência sociológica, para se levar a algum problema de uma população que você quer entender algum aspecto daquela população. A população aqui no castigada são vocês, que estão respondendo o questionário. Os alunos do ano A, para saber se vocês já trabalharam, não, se durante a pandemia agora, por exemplo, vocês estavam trabalhando, pararam de trabalhar, ou tiveram necessidade de começar a trabalhar justamente por causa da pandemia, se sua família, né, atravessou, está atravessando alguma dificuldade porque alguém deu emprego na pandemia, que está sendo uma realidade muito comum nesse momento agora no país inteiro, né, por conta da pandemia e toda a questão econômica, financeira que veio junto aí com a pandemia, junto com a irresponsabilidade do Estado e não arcar com suas responsabilidades mesmo de dar à população condições mínimas de sobrevivência. Condições essas que o Estado teria condições, sim, de falar, não, tem emprego, sim, mas o Estado tinha condição de dar. Por que o Estado teria condição de dar? Porque, por exemplo, nós temos reservas aí do Tesouro Nacional de Impostos que não está usando com a população, está usando só com o banqueiro. E a gente está no momento agora
em que a insegurança alimentar está bombando. As pessoas estão com muita dificuldade para ter o acesso ao alimento, a uma alimentação decente. Muita gente com fome mesmo nesse momento no Brasil. Terceira questão. Já questionou a oferta e a procura de emprego no lugar que você vive? É o tipo de coisa que você reflete a respeito sobre isso? Você já está querendo trabalhar, ter seu dinheirinho para você mesmo, para você e para ajudar a sua família. E você fica atento a isso, alerta a isso como no meio, né? Aqui no seu bairro, no lugar onde você tem alguma possibilidade de emprego para você. 4. Considera-se qualificado para o mercado de trabalho ou acha que pode melhorar a qualificação? Sempre pode melhorar. Eu, como professor, aí eu vou. Quem colocou que acha que não, já está, né? Sempre podemos melhorar nossa qualificação profissional. Quinta questão. Tem pessoas da sua família ou próximas a você que estão desempregadas? São, em sua maioria, homens ou mulheres? Você considera aquelas por qualificação? Acha que o fato de serem homens ou mulheres interferem na busca por uma vaga? Alguém quer comentar até a questão 5, alguma questão, alguma coisa que é interessante nessas perguntas? Alguém quer falar alguma coisa? Então vou seguir. Conhece alguém que, mesmo tendo diversas qualificações, não consegue dificuldade de entrar no mercado de trabalho? Eu conheço. Eu, em determinado momento de minha vida, antes eu tinha qualificações, mas não tinha um emprego. E foi muito difícil, cara, a hora que eu consegui meu espaço. Mas eu passei por isso também, de me qualificar, ficar frustrado, aguardando, aguardando, aguardando uma oportunidade. Muitas vezes, oportunidades assim, que seria tida como abaixo da minha qualificação, mas eu precisava do dinheiro, e aí eu enfrentava esses trabalhos. E é um tipo de percurso vocês, jovens da classe trabalhadora, devem estar fazendo. Eu estou aqui vendo o chat aqui agora, eu abri o chat aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa aí, quiserem que eu comente a respeito, pode escrever aí, ou falar mesmo, levanta a mãozinha e fala, tá? Olhando aqui o chat. Então é isso, como vocês veem, o que é que eu tenho, o Botando o Pé na Estrada é uma sondagem, é o que perguntas para situar na sua realidade socioeconômica, neste momento. A trilha lhe convida, essa trilha 2 lhe convida a você observar que você é parte dessa sociedade e você está dentro de um contexto ífico. E que realidade é essa? Você pensa sobre ela, você se preocupa, você, como é que está a família, socialmente, economicamente? Economicamente, está todo mundo empregado? Está dando para as necessidades básicas da família, de alimentação, de tudo? Está difícil? Que reflexão você faz nesse sentido? Vocês têm uma reflexão, vocês estão no momento agora de estarem disponíveis para crescer, para estudar, para se qualificar, para buscar um trabalho, para poder ajudar a família. Essa é a realidade das famílias trabalhadoras no Brasil hoje. Então, esse questionário aqui traz um convite para vocês, neste sentido, de vocês olharem à volta de vocês e para a realidade própria de vocês, a realidade social, econômica. Lendo as paisagens da trilha. Aqui é a segunda parte aqui da cadê? Deixa eu
tá aqui, essa aqui, deixa eu ver os integrantes aqui. João Pedro, Evelyn, Ellen, Yasmin, Igor, Felipe, Ana Letícia. Que bom. Bastante. Vitor, Kelly Rodrigues, Maicon, Nicole, Roberta Janaína, Ruth. Ah, que bom, gente. Muito feliz de a gente estar aqui com essa sala cheia. Vamos aqui, então, voltar aqui para a segunda parte. Na segunda parte aqui, lendo as paisagens, tem assim. O próximo passo na nossa caminhada será explorar a paisagem de forma detalhada. Observe as imagens. Aí tem aqui uma imagem aqui, ó, localizando vocês aqui. Eu não sei se vocês... Aqui, Ruth, o desemprego constante no país e a desigualdade social feminina no mercado. Isso mesmo, Ruth. Ainda temos um modelo, ela descolocou assim na primeira questão. É um modelo não, é uma realidade ainda recorrente, ou seja, que ainda a sociedade brasileira não superou. As mulheres ainda são mais vitimadas com desemprego e os salários das mulheres, em geral, são mais baixos que os dos homens. Embora a gente tenha uma ascensão da classe feminina, isso é interessante, está superando os homens, como, por exemplo, na escolaridade. Algumas pesquisas têm mostrado que mulheres estão se dedicando mais aos estudos do que os homens. E isso, ao longo do tempo, isso aí vai repercutir que ocupando situações mais vulneradas de trabalho. Isso é inevitável. A gente está tendo essa ascensão de escolaridade do público feminino, entretanto, as mulheres no Brasil ainda ganham, tem mais mulher desempregada e ainda ganham menos que os homens. Mas isso está mudando. E eu acredito que em poucos anos essa realidade mude fortemente, viu? Já temos aí muitas mulheres aí alcançando cargos de maior poder na hierarquia dos empregos, mais bem remunerados. Mas a gente ainda tem um reflexo muito societalista de mulher que, às vezes, devido ao machismo, o homem não quer fazer nada, ela fica sobrecarregada e acaba não enfrentando, tentando outra coisa. Isso no Nordeste e no Norte são os piores estados. Quando você vai para o Sudeste, essa realidade é consideravelmente melhor. Aqui na figura 1, raio-x do motorista de aplicativo. Aí tem aqui os motoristas de aplicativo Uber, que não tem só o Uber. 94% são 6% são 56% são pretos pardos. Né? Interessante que os mestiços e negros são maiorias desses aplicativos também. 26%, a maior parte está aqui, ó, eu estou olhando um gráfico aqui, entre os 30 e os 49 anos de idade. Aí tem um percentual aí para mais, né, com gente com mais de 50 anos de idade, e para menos, com menos de 30 anos de idade. Mas a maior parte da população que trabalha como motorista de aplicativo são homens, né, 94%, nessa casa aí dos 30 aos 49 anos de idade. A formação aqui também está assim. A formação não é direito, porque minha xerox aqui é branco, ó, que chato. Mas 54% aqui, eu acho que... Deixa eu abrir aqui, gente, eu vou abrir aqui no celular, que aí eu vejo. Só um minutinho. Porque não tem como, dependendo de cor, em preto e branco, realmente não tem como.
Só um minuto. Aqui é primeiro ano. De 2, primeira série. Achei. E aí eu vou olhar aqui no colorido. Pronto, já acessei aqui, ó, que coisa boa. Acessei errada. Aqui, pasta 1, desculpa. Peraí. Aqui, caderno de sociologia. Já abriu aqui. Trilha 2. Trilha 2. Trilha 3. Peraí. Pronto, localizei. Aí tem aqui, ó, 54% aqui, ó, coloridinho. Tá lá tá no Drive, né, no meu Drive. Aí, ó, coloridinho, dá para fazer uma leitura melhor. 54% tem sim no médio completo. Vejam o índice de desemprego no país. Muitos têm uma boa escolaridade, tendo motorista, uma profissão que hoje, inclusive, está perigosa. A gente tem visto até aqui na nossa cidade crimes com motorista, crimes horríveis, né? E são pessoas de classe média, muitas vezes, com boa escolaridade, mas é a opção de emprego que tem. Mas outro gráfico, também relacionado a emprego e desemprego. Neste outro gráfico, traz a seguinte informação. Pedidos de desemprego. De janeiro para maio. De janeiro para maio. Creio que de 2020, tá? De 2020, do ano passado. Isso, eu acho não, é fazendo um comparativo com todo o processo de recessão econômica da pandemia. Temos aqui em janeiro 568,6 em milhares, viu? Pedido de seguro-desemprego. Aí caiu em fevereiro, aumentou de novo em março, não tão como janeiro, em 536,8. Aumentou absurdamente em abril para 748 e em maio foi 960 mil pedidos de desemprego, totalizando de janeiro a maio 1,9 milhão, ou seja, 1 milhão e 900 mil aproximadamente pedidos de auxílio-desemprego às pessoas. Imagine o índice de desemprego do país nessa questão. Depois, na figura 3, nós temos outro gráfico, que traz assim, relação dos estudantes e emprego durante a pandemia. Aí tem aqui, o gráfico mostra o seguinte, 21% já não tinha emprego dos estudantes. 47% mantiveram as suas vagas. Já tinham emprego, né, quando começou a pandemia e conseguiram segurar. E 32%, que é um número altíssimo, perdeu o emprego no período da pandemia. E vamos então agora às perguntas. As perguntas estão relacionadas a essas pesquisas. Essas pesquisas são pesquisas quantitativas. Por que quantitativas? Porque lida com números, lida com os usuários, faz tabulação de dados, de números, que tem até uma palavra em inglês para pesquisa quantitativa que muito é comum se usar, que é o survey. São surveys, né? Essas pesquisas quantitativas aqui relacionadas a emprego e desemprego no Brasil da pandemia para cá. Agora analise as questões abaixo e respostas em seu caderno. O que as imagens 1, 2 e 3 expressam para vocês? Basicamente, eu não sei que resposta vocês deram, mas é muito claro que
três pesquisas mostraram, nas três figuras, elas escancaram que o Brasil entrou no processo de recessão, ou seja, dificuldade profunda, grave econômica, e isso impactou nos empregos no país. Todos os três gráficos mostram. Qual a mensagem vinculada às imagens? Aqui mensagens implícitas e explícitas. Implícitas é uma mensagem implícita, aquilo que não está inscrito, mas a gente sabe, a gente deduz. Tem uma mensagem implícita que todo o caos econômico no Brasil tem uma com a pandemia e com o tipo de postura do governo brasileiro com a pandemia. E o que é ilícito é o que os números trazem. Que os empregos despencaram, muita gente perdeu postos de trabalho, pessoas começaram a trabalhar em funções fora de sua área de formação, que é o caso daquela pessoa bem formada que está dirigindo por aplicativo, virou esse, entre aspas, taxista moderno. Gente que tem formação para estar sendo professor, para estar sendo engenheiro, advogado, e está vendo dificuldade nesse período e está ganhando um aí com aplicativo, a renda, como é o caso aqui de nossa cidade, porque esses motoristas, como eu já falei, são alvos constantes de violência, de golpes, né, de roubo, assalto, furto, latrocínio, né, morte, enfim. Terceira questão. Existe... Obrigado, mãe. Aí, ó, eu tenho uma mãe amorosa, trouxe café. Vai um cafezinho aí, vocês? Terceira questão. Existe alguma relação entre as pessoas atualmente desempregadas que você conhece? Essa é a terceira questão. Lembra que vocês responderam aquele questionário lá. Será que você não está nessas estatísticas aqui, nesses números dessas pesquisas? Você, sua família, seus primos, seus tios. Então, eu acredito que sim. Né? Eu acredito que sim. Todo mundo aí, ou diretamente ou indiretamente, está nessa pesquisa aqui de alguma forma. Quarta questão. Qual imagem mais chamou sua atenção? Por quê? Aí é pessoal. Alguém gostaria de falar ou escrever? Escreve no chat aí o que essas pesquisas aí mais te chamou a atenção. E se puder dizer por quê, eu agradeço. Deixa eu ver quanto de aula temos ainda. Ainda temos 14 minutos de aula. Alguém quer responder? Ninguém vai responder, falar nada? Povo fraco é esse? Ruth. Ruth colocou aqui que sim. Yasmin que sim. Mas o que chamou a atenção? Escreve o que foi, se não quer falar. Então vamos adiante. Questão 5. Está ou não desempregado é uma questão de qualificação individual apenas? Explique. Eu já respondi isso aqui nos meus comentários. Pelo que eu comentei aqui das pesquisas, das questões, a gente já consegue deduzir. Ruth aqui colocou que a figura 3 é a realidade dela. Que mostra aqui essa relação. O centro de jovens não tinham emprego quando começou a pandemia, durante a pandemia, 32 perdeu o emprego, 47 manteve, e Ruth se viu representada aqui
no que mostra essa pesquisa. Interessante, Ruth. Então, vamos lá. Voltando à questão 5, está ou não desempregado é uma questão de qualificação individual. Apenas explique. Eu já respondi. Não. A questão do pessoal, dos empreendedores, né, que clinicamente alguns políticos chamam motorista de Uber de empreendedor. Não é empreendedor coisa nenhuma. É um bico, está arriscando a vida com o próprio carro para ganhar um troquinho ali, porque não tem outra oportunidade de emprego. Bom mesmo é você ter um emprego certo, salário certo. Empreendedor é quando a pessoa empreende, é o próprio negociante e ela consegue, para valer, suprir as suas necessidades e prosperar. E quando a gente tem uma população que está desempregada em massa, alta qualificação em atividades menores, é um sinal de que as coisas não vão bem. Então a gente não pode chamar essas pessoas de empreendedores, as pessoas sobreviver. Empreendedor é quando você opta, eu entendo assim, não, empreendedor é quem empreende, né? Quem empreende coisa, pega algum capital, algum objetivo e coloca sua energia e investimento ali, físico, mental, econômico, para prosperar. Mas eu estou falando que é complicado quando esse empreendimento é com base na necessidade, na falta de opção, como é o que nós estamos vivendo aqui agora. Essa aula, Kelly, acaba às 3 horas, às 3h50. Ela acabou. Vou fechar aqui. Fiquem com Deus. Até logo. Abra os microfones aí, me dê tchau. E vou deixar, depois, quando ela estiver disponível, eu vou deixar lá no Classroom. Tá bom? Até logo. Fiquem com Deus. Valeu, professor. Hein, já pode Essa ver a aula... atividade lá na sala de aula lá, professor? Pode sim, sim. A atividades eu acho que eu vou aproveitar que agora é intervalo e já vou colocar lá para vocês, tá? O que? Atividade? Acho que já tem lá, professor. Fiquem com Deus. Até logo. Atividade já tem, eu acho que só tem atividade da passada. Tem Aí essa aqui, depois professor, você pode ver agora. assiste o início dessa aula aqui para você. Mas não estou falando dela, falando no lugar para vocês postarem as anteriores. Depois eu coloco lá para vocês. Até logo. Valeu, valeu, valeu. Fiquem com Deus. Tchau, professor. Tchau, queridos.